Meu nome é César de Queiroz Benjamin, eu nasci em 5 de maio de 1954 e fui preso no dia 31 de agosto de 1971, na Bahia, na Praça do Rio Vermelho, portanto com 17 anos de idade. No momento da prisão, fui levado para um quartel militar, que eu nunca soube identificar. Há indicações mais recentes de que poderia ter sido o quartel dos Fuzileiros Navais. Eu tenho certeza de que era um quartel militar porque, através do capuz, quando pessoas ficavam contra a luz, eu conseguia ver silhuetas. E muitas dessas silhuetas tinham capacetes. É a única visão que eu tenho desse lugar. Fui levado rapidamente para um salão muito amplo, aparentemente com um piso de cerâmica. E ali eu tive a minha primeira sessão de tortura. Me encostaram na parede, começaram a arrancar minhas roupas e colocar fios elétricos no meu corpo. E algum deles colocou a mão no meu ombro e disse que enquanto estivesse com a mão no meu ombro, estaria tudo bem. Quando tirasse a mão do ombro, a barra ia pesar. Daí um pouco de tempo, ele tirou a mão do meu ombro e começaram os choques. E essa sessão, depois, já antes de vir para o Rio de Janeiro, um oficial me disse que essa primeira sessão durou 30 horas. De lá da Bahia, ainda eu passei pelo quartel de Amaralina e passei rapidamente pela Polícia Federal. Eu fui embarcado no avião da FAB aqui para o Rio de Janeiro, desci no Galeão. Fui encapuçado novamente, colocado num carro descaracterizado, como eles chamam, um carro civil, deitado. E esse carro deu muitas voltas pelo Rio de Janeiro para me despistar, para que eu perdesse o prumo. E era uma escolta, havia mais carros. E depois de muito tempo aconteceu uma situação curiosa. O carro teve que frear e houve o barulho de uma locomotiva passando com aquele sinal de linha de trem, né? O primeiro carro da escolta tinha passado, o meu não conseguiu passar e a cobertura também não. E nesse momento eu mentalmente imaginei que eu poderia estar na Leopoldina. E, de fato, a partir dali, eu fui, como eu conheço bem o Rio de Janeiro, embora eu estivesse encapuçado e deitado, eu consegui me localizar perfeitamente no trajeto até a Polícia Militar da Rua Barão de Mesquita. Então, eu tenho certeza que o quartel para onde eu fui, embora isso nunca tenha sido me dito, foi o quartel do Barão de Mesquita. E, aliás, há mais ou menos uma semana atrás, o jornal O Globo trouxe uma reportagem que tinha um croquis do andar térreo, onde ficava o pelotão de investigações criminais. E eu reconheço perfeitamente aquele croquis como o lugar que eu estive, embora tenha estado sempre encapuçado. Nesse lugar, eu fiquei talvez 2 semanas, ou um pouco mais, alternando entre uma cela muito pequena, muito fria e com um som eletrônico bastante alto, onde eu era obrigado a ficar em pé, e alternando com a sala de interrogatório, que era o contrário disso. Eram 3 holofotes no rosto, muito quente, muito clara. E aqui na Polícia do Exército aqui do Rio, como eu já tinha passado algum tempo da minha prisão, eles já não tinham tanta pressa para obter informações. Então, eles não usaram choque, pau de arara, as formas tradicionais de tortura, me deixaram sem comer, sem beber e sem dormir, por muito tempo. Sempre sendo interrogado, os meus interrogadores se revezavam para não cansar, eu permanecia sendo interrogado, em pé, e nos momentos que o interrogatório parava, eu era recolocado na geladeira. Isso demorou muito tempo. Num certo dia, eles me deram um pó branco
umas pílulas vermelhas e eu tomei porque foi a primeira vez que eu pude beber água. Eu sentia muita sede. E fizeram minha barba, me deram uma roupa comum, eu não sabia o que estava acontecendo, e me levaram para uma rua, no bairro do Rocha, ali perto do Meia. Mandaram saltar do carro, me deixaram sozinho na calçada. Eu achei que era uma armadilha para me matar. Que se eu corresse, eles atirariam e me matariam. Eu fiquei parado, não sabia o que estava acontecendo. E eu não identifiquei nenhum cerco à minha volta. E depois de alguns minutos, eu consegui me lembrar onde eu estava. Era um lugar que eu conhecia bem, eu já tinha morado ali na região. E eu consegui me lembrar que lá na Bahia eu tinha aberto um ponto frio para o dia seguinte do meu último ponto com a minha organização, que era 19 de setembro. Então, lá eu me dei conta que eu estava no dia 20 de setembro. Foi aí que eu recuperei algum sentido de cronologia, digamos assim. No retorno, bom, todo aquele clima de ameaças e de espancamento, me levaram, nesse mesmo dia à noite, para o que eles chamavam de Catonho. Essa é uma história curiosa. E Catonho é um lugar deserto. Eu cheguei encapuçado, amarrado, e simularam um fuzilamento nesse lugar. Me tiraram de volta para a sala de interrogatório e pela primeira vez tinha um sofá. E disseram, pode sentar. Sentei, e daí a pouco abriram a porta, era uma porta bem estreita, a sala era toda de Alcatex, e ela tinha um vidro mágico, um vidro em que você não viu o outro lado, mas outras pessoas te viam. Eu sabia que tinha gente do outro lado porque eu conseguia ver brasas de cigarro. Quer dizer, quando as pessoas fumavam, a brasa do cigarro aparecia no vidro. Então eu sabia que tinha gente do outro lado. Era uma sala à prova de som, uma entrada estreita. E aí a porta se abriu e tinha um grupo de oficiais do outro lado, todos à paisana. E tinha, o que me chamou a atenção é que o oficial que me parecia mais graduado, até então que eu tinha visto, estava numa situação muito, digamos assim, humilde, muito servidora, de um outro oficial que eu não conhecia, que era mais velho. E esse outro oficial entrou, e quando ele entrou, esse que eu conhecia disse, Vossa Excelência quer alguma coisa? Eu sou filho de militar e sabia que Vossa Excelência é um tratamento dispensado exclusivamente a generais. Então eu me dei conta que estava diante de um oficial general, bastante branco, fumando uma piteira, um cabelo dividido para a direita, ondulado. Ele entrou, sentou na minha frente e teve uma longa conversa comigo. Eu não sabia quem era. E começou dizendo que estava me trazendo uma boa notícia, que eles não iam me matar. E quando, ao dizer isso, ele respirou fundo e disse que foi uma decisão difícil. Ele me deu a entender que tinha sido uma decisão muito apertada entre eles. E me deu 3 razões para isso. Primeiro, que eu era filho de militar. Meu pai era um oficial, era colega de vários deles, enfim. E até ele disse, não somos os monstros que você... Não, nesse momento ele disse,
o militar é muito leal. Segundo, que eu era muito novo, eu tinha 17 anos de idade. Foi nesse momento que ele me disse: nós não somos os monstros que você imagina. E o terceiro motivo é que foi mais surpreendente para mim. Ele disse: nós te observamos muito ao longo dessas últimas semanas aqui, nessa sala, e você não nos odeia. Nós nunca vimos ódio no teu olhar. Esse foi o terceiro motivo que ele me deu. Disse: agora você vai subir, vai ter uma cela com água, com uma cela normal. Eu, de fato, subi, não soube quem era esse oficial. Muitos anos depois, quando houve uma tentativa de golpe contra o general Geisel, ficou muito em evidência o então ministro do Exército, Silvio Frota, que saiu nos jornais. E aí eu reconheci que aquele general que tinha... Aliás, ele tinha me dito nesse dia também: nenhum preso nunca me viu. Você é o primeiro preso que me vê. Era o general Silvio Frota. Eu fiquei, não sei exatamente quanto tempo, nessa cela normal, talvez uma semana, 2 semanas, não foi muito tempo, e fui para a Polícia do Exército da Vila Militar. E lá, eu, logo que cheguei, fui levado a uma sala, onde tinha um grupo de talvez 8 ou 10 oficiais e sargentos, todos fardados, e havia um oficial que claramente era o comandante, era o chefe ali, que começou a falar comigo, e em cima da mesa dele tinha aquela espécie de pirâmide que os militares têm com um nome, e o nome era Capitão Ailton. E eu me lembrei que havia uma história antiga de um famoso tenente Ailton, da PE, da Vila Militar, que tinha matado um companheiro nosso algum tempo antes, não sei quanto tempo antes. Então, nesse momento, eu me dei conta de que eu estava diante, possivelmente, do tenente Ailton, que nessa altura já era capitão. Tivemos uma primeira conversa com um clima de intimidação, mas sem violência. Tiraram a minha roupa e me levaram para uma cela muito pequena, de uma cela vazia. Eu não conseguia sequer deitar, a não ser na diagonal, eu conseguia me recostar. Essa cela era com porta de ferro até mais ou menos a altura do meu peito e grade a partir daí. Eu ficava nu, só tinha o que eles chamam de boi, que é uma espécie de instalação sanitária sem vaso sanitário, um buraco no chão. Então eu fiquei um tempo nessa cela, e ali tive, inclusive, alguns gestos de solidariedade, que são coisas que marcam muito, né? Quer dizer, estava muito frio. Bangu é muito quente no verão e muito frio no inverno. E, apesar de eu ficava permanentemente um sentinela, né, na frente, tomando conta da cela, e durante a madrugada, frequentemente eles usavam mantas. E se tornou razoavelmente frequente que alguns deles, ao assumir o serviço de madrugada, me passavam a manta, pela parte gradeada, de modo que eu pudesse me cobrir. E eu devolvia a manta quando eles saíam de serviço. Teve um dia também que um dos sentinelas me trouxe um pedaço de bolo, que eu passei a madrugada inteira comendo aquele bolo. De lá da PE, eu fui para o Regimento de Obuses 105, ainda em solitária. Era uma cela bastante escura, sem nenhum tipo de janela, que tinha um colchão fino no chão. E a minha lembrança do RO 105 é que tinha muito rato e muita barata.
Eu dormia no colchão no chão. Então, as noites eram um pouco atribuladas, digamos assim. Um dia me tiraram dessa cela e me levaram para uma sala de oficiais. Havia, não sei quantos, talvez 8, 10 oficiais, entre eles o comandante do quartel, o coronel Melo Matos. Não fui maltratado, havia uma conversa entre eles, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo ali, até que entrou um tenente, cujo nome eu não esqueci, Tenente Leuzi, L-E-U-Z-Z-I. Ele, ao se apresentar ao coronel, ele disse: coronel, subversivo comigo, o seu primeiro corta-cabeça, depois o senhor manda eu tratar. Ele era um coronel médico, depois eu soube que ele é um psiquiatra. E eu vi imediatamente que estava diante de um imbecil, e era um sujeito muito problemático, nitidamente problemático. Ele sentou comigo no sofá. Eu acho que não ficamos mais do que 10 minutos. Foi uma coisa muito rápida. E esse tenente Leuzi fez, então, um laudo psiquiátrico afirmando, parece incrível, né, precisando, eu acho incrível o grau de precisão do tenente Leuzi, ele devia ser um psiquiatra muito competente, que eu tinha uma idade mental equivalente a 35 anos. Isso era importante para eles, porque a Lei de Segurança Nacional não previa a condenação de menores de idade. Então, eles tinham essa dificuldade de lidar com o meu caso, quer dizer, porque não havia base legal para me processar na Lei de Segurança Nacional, né? E esse laudo desse tenente Leuzi então foi aceito pela Justiça Militar, e com base nele é que se instauraram os processos contra mim. E mesmo assim eles me mantiveram numa situação especial cuja gênese não é muito clara para mim, talvez ligada a essa questão da minoridade, não sei. É porque eles me mantiveram em cela solitária nos meus primeiros 3 anos e meio de prisão. Quer dizer, eu fiquei completamente isolado e os processos andaram com base nesse laudo desse tal tenente Leuzi, que me concedia uma maioridade mental, digamos assim, se essa categoria existe. Eu fiquei esses 3 anos e meio, maior parte do tempo num lugar, que é o Batalhão de Manutenção de Armamentos, na Vila Militar, que era uma cela, não era propriamente subterrânea, para quem olha de fora, mas para quem tem dentro a sensação de que é subterrânea, porque era uma cela encravada numa ladeira. Você entra e você não desce, mas quando você entra, você está dentro, você não tem janela, você não tem, né? Eu passei a maior parte do tempo nessa cela, era uma cela de talvez de 3 metros por 2, uma cela pequena. Eu tinha um vaso sanitário, uma pia, um filtro d'água, uma mesa bem velha, uma cadeira bem velha também, e um colchão. E de lá, fiquei bastante tempo lá. Tive também no Regimento de Escola de Infantaria, que eu acho que já mudou de nome, tive no Regimento de Cavalaria, onde foi o único período, tive uns 2 meses lá, o único período em que eu dividi a cela, e eu dividi a cela com o Tomás Meirelles, que veio a ser solto e posteriormente veio a morrer. Veio a ser assassinado. Foi o único período que eu tive uma companhia, foi junto com o Meirelles no Regimento de Cavalaria. E depois desses primeiros 3 anos e meio, houve a decisão de me mandar para um presídio em Bangu, um presídio comum em Bangu. Então, fui para lá, presídio Muniz Sodré,
cheguei, já era noite, já umas 8 horas, já era escuro, uma escolta gigantesca da PE. Eu cheguei algemado até dentro da galeria, e o chefe de segurança do presídio nos acompanhando virou para o capitão, disse: capitão, só pode tirar a algema dele. E o capitão disse: o senhor se responsabiliza? Isso dentro da galeria do presídio, com os presos estupefatos nos olhando, né? A PE, naquela época, principalmente, dava muito medo nas pessoas, nos presos em geral. E aí eu fiquei nesse presídio de Muniz Sodré 1 ano e meio, junto com os presos comuns. E depois desse período, já no final desse período, os presos políticos que estavam na Ilha Grande fizeram uma longa greve de fome, reivindicando a vinda para o continente. E eles venceram, e eles estavam a caminho da Frei Caneca, mas a Frei Caneca ainda estava sendo preparada para recebê-los. Eles pararam no presídio de Esmeraldino Bandeira, que era ao lado do Muniz Sodré. E já era um contexto diferente, isso já era possivelmente 1975 ou 76 mesmo. E inclusive o MDB tinha vencido aqui no Rio de Janeiro, e a administração do presídio, eu já estava no DESIP, que era o presídio civil do Rio de Janeiro, era comandada por um advogado progressista, Thompson, Augusto Thompson, exatamente. E quando os meus companheiros estacionaram ali na Esmeraldino Bandeira, uma família conseguiu que eu fosse transferido do Muniz Sodré para o Esmeraldino Bandeira. Foi então quando eu encontrei, já praticamente no 5º ano de prisão, quando eu encontrei os meus companheiros. De lá nós fomos para Frei Caneca, e aí já era a fase de extensão do governo Geisel. Já tinha havido a eleição de 74, que o MDB tinha vencido, e o general Geisel já estava anunciando, já estava, enfim, colocando em prática o que ele chamava de extensão. Portanto, havia mais espaços de manobra, né? A minha prisão era completamente ilegal. Nesse contexto, eu escrevi uma longa carta para a OAB, narrando a minha situação. A OAB, na época, assumiu essa bandeira. De alguma maneira, não sei exatamente qual, essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, em fevereiro, e o Supremo determinou minha soltura. Eu já estava na Frei Caneca. Só que esse mandato de soltura do Supremo não foi cumprido. Ficou um impasse. Havia resistências na área militar em relação à minha soltura, e até onde eu sei, o próprio Supremo pressionou o general Geisel, enfim, de que uma decisão do Supremo... Tinha a Anistia Internacional, nesse meio tempo, todo ano ela escolhe um preso no mundo como um preso símbolo de um ano de campanha. Eu tinha sido escolhido. Então havia uma campanha intensa no mundo em relação ao meu caso, que incomodava o governo brasileiro. Tinha um processo de extensão aqui dentro, a OAB estava ocupando um papel importante na luta democrática. Enfim, o Supremo começava a ter algum grau de manobra, não é? E o descumprimento dessa ordem do Supremo já criava algum grau de atrito, né? Então, em final de agosto de 1976, o meu advogado foi chamado, o meu advogado Augusto Sequinde foi chamado na Polícia Federal, esperou na sala do delegado, na sala anexa do delegado, depois entrou. Segundo ele me contou depois, o delegado estava em pé, meio trêmulo, meio em posição de sentido, e repetia: sim, senhor presidente, sim, senhor presidente, sim, senhor presidente. Bateu o telefone e disse para ele: era o presidente Geisel. Me colocou a vida do César nas minhas mãos. Então a Polícia Federal fez um passaporte válido por 5 dias, e eles montaram uma operação de guerra. Havia um boato que eu sofreria um atentado
nesse contexto de uma possível soltura, né? A Polícia Federal foi lá dentro da nossa galeria, né? Montou uma escolta verdadeiramente gigantesca, me deitou no fundo de um carro. Era uma escolta de pelo menos 5 carros. Caras bastante experientes, policiais veteranos. Um deles até me disse: meu negócio é fazer segurança. Eu fiz a segurança do Kissinger, fiz a segurança do Tito, agora faço a tua. Eu morro para quem eu faço a segurança. Não quero saber. Você não sai do meu lado. Então eram homens experientes, muito, muito fortemente armados, e eles esperavam efetivamente um atentado. De tal modo que eles saíram da Frei Caneca numa operação muito tortuosa, muito de despiste, e o que mais me chamou a atenção foi que eles estavam me levando para o Galeão. E como eles temiam um atentado na Avenida Brasil, eles abriram as sirenes na Avenida Brasil e pegaram a pista da contramão. E foram pela contramão da Avenida Brasil, desde o início até lá, porque se houvesse um atentado, ele teria sido montado na pista da mão e não da contramão, né? Esse delegado da Polícia Federal, eu não lembro o nome dele, ele tinha sofrido um derrame, tinha uma parte do rosto paralisada, eu não lembro o nome dele. Ficou ao meu lado, se algemou comigo. Nós ficamos talvez umas 2 horas numa sala reservada, no Galeão, e eles esperaram o avião da companhia sueca SAS taxiar na pista, né, ligar os motores, e só então me levaram, me deixaram dentro do avião e ficaram esperando o avião decolar, né? Foi um momento que eu me senti livre, e a minha grande lembrança é ver a Baía de Guanabara embaixo, o Pão de Açúcar, e quando o avião estabilizou, a tripulação da SAS me trouxe uma garrafa de vinho. E aí acabou a história.